Bom, vamos iniciar, tá? Bom, essa live é a primeira do conselho, né? No nosso Instagram é a primeira que a gente está fazendo em torno de um tema que serve para qualquer profissão de saúde, mas especificamente estamos falando aqui da fisioterapia e terapia ocupacional, tá certo? Sobre como fazer à distância o seu atendimento, que é fundamental, porque são profissões essenciais na saúde, principalmente nesse período de Covid. Tá? Eu queria primeiro agradecer a todo mundo que está participando, os colegas que vão ver depois quando tiver gravado, a nossa união, que como no exemplo que eu falei no outra live do Edifício André, estamos todos unidos, a gente se sente a categoria muito próxima, tá? Muito próxima e irmanada, fazendo as denúncias, a gente fiscalizou, fiscalizamos o PV, fiscalizamos municípios, tudo continua normal, os sites, os telefones, todo mundo aqui do conselho trabalhando em home office, tá certo? Mas a gente não para, porque tá o tempo inteiro, inclusive essa nova modalidade que é fazer uma live, né? A gente tá, então hoje vai falar especificamente sobre essas coisas. Telesaúde, incluindo teleconsulta. O que é a teleconsulta? Consultar um paciente via redes sociais, no caso aqui pode ser WhatsApp, pode ser Instagram, vídeo monitoramento, né? Vídeo consulta. O que é a consulta? Não, a gente não chama de avaliação. É consulta porque você vai fazer várias avaliações. Nesse período por telefone, você vai estar limitado ao telefone. Então, vale salientar, se for necessário, se for grave, você vai usar outra modalidade que é a presencial, ou vai mandar o paciente se dirigir a um serviço de urgência e emergência que tem a fisioterapia, tá certo? Mas se não, continua com os seus pacientes à distância. Aqueles que você já consultou pessoalmente, você vai fazer teleatendimentos, que não podem perder o tempo. O tempo mínimo do teleatendimento e da teleconsulta são 40 minutos, tá certo? Dá para ficar mais tempo. Pode cobrar, tudo isso que eu vou falar, pode cobrar sim, não pode cobrar acima do valor do mercado. Então tem várias coisas que a gente vai discutir aqui hoje com o Jorge, trocar experiências, tá certo? E eu queria começar isso falando das resoluções. Tudo isso começou com o Diário Oficial do Ministério da Saúde, quando ele criou em caráter de emergência, uma coisa que a gente já sabia que ia acontecer, né? Muitos colegas já previam, o Helder mesmo já tinha uma plataforma de atendimento à distância, só que não era normatizado pelo Conselho porque não existia ainda essa maturidade. O Covid forçou a gente a amadurecer e a implementar isso rápido, e a gente está vendo esse êxito e queria passar esse modelo para vocês. Então, o Diário Oficial da União foi publicado em 20 de março, na sua portaria 467, ele institui que pode ser feito nos serviços essenciais esse tipo de modalidade sem que infrinja nenhuma lei. E aí qual é a segunda lei? Usar o Código do Conselho Federal através da resolução 1516, que está aqui comigo, sobre teleconsulta, teleatendimento e teleconsultoria. Teleconsulta eu já falei, né? Consultar o paciente quando ele está distante, que tem limitações, tem que tomar cuidado com a qualidade, com a segurança e com a humanização do atendimento, tá certo? Sempre levando essas três coisas em consideração. O teleatendimento é a continuidade dessa consulta, e a teleconsultoria é de colega para colega. Por exemplo, o Helder Montenegro dá consultoria para alguém, o Jorge Brandão dá consultoria para alguém, o Conselho dá consultoria para alguém, via monitoramento virtual, tá certo? Antes não era proibido nem por telefone. Tá? Hoje está permitido. Quanto mais recursos você tiver, melhor. Imagem aumenta a qualidade, aumenta a segurança e humaniza, tá? Tem que ter prontuário? Óbvio. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Tem que ter o tempo mínimo? Óbvio. Pode cobrar? Pode. Não pode. É explorar o preço, aumentar o valor acima do valor de mercado. Qual é o valor de mercado? Você já vinha cobrando antes. O que já vinha cobrando no referencial de honorários, tanto da FIS quanto da TO. Tudo que eu falei aqui serve para os dois, para FIS e para TO, tá certo? Queria mandar um abraço aos meus colegas de posto de saúde, de hospitais, tá certo? Os postos que eu trabalho, Fausto Freire, Graziella, o César Carlos, que eu fui coordenador também, para todo mundo que tá lá, um forte abraço a todos, pro meu interior, que é Irauçuba, para toda a Fortaleza, todo o Ceará e todos que nos assistem, obrigado. A gente vai começar aqui e chamar o nosso convidado, que é o Jorge Brandão, tá certo? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de deixar aqui a minha solidariedade a esse momento terrível que estamos vivendo nas nossas vidas, inesperado, e ao mesmo tempo que essas famílias tenham muita força, muita garra
para lidar com tudo isso, essa tragédia nas nossas vidas, né? Famílias inteiras se desfazendo, uma quantidade de morte assim absurda. Mostra assim, tem uma coisa, eu sou do interior, e tem uma coisa no interior que eu aprendi com meus pais, sou do Crato, e os meus pais, eles falavam sempre o seguinte, que um dono de casa se conhece, uma dona de casa se conhece pelos banheiros e pela cozinha, por último, a sala de estar. Então, infelizmente, não é uma coisa que começou hoje, nós não temos uma política sanitária ainda satisfatória, e tudo isso levou também a esse crescente tragédia. E uma outra coisa é que eu sentia o seguinte, sabe aqueles Black Friday, aquelas pessoas abrindo as lojas, todo mundo correndo e pegando televisão, ventilador, passando por cima dos outros? Eu acho que era assim que a sociedade estava vivendo. E agora veio um vírus, um invisível, e bloqueou lá na porta já, parem, fiquem em casa. Eu nunca imaginei administrar, por exemplo, uma clínica fechada. Sabe? É uma loucura. O ambiente, qual o ambiente que eu faço para fazer uma consulta? Eu, pelo menos, quando eu vou fazer home office, eu me visto todo, boto o jaleco, se arruma, para ter postura doutoral, né? Aquela postura bonita de profissional de saúde, fisio. Vamos chamar o Jorge de novo aqui. Pois é aquilo que eu estava falando há pouco tempo, né? Da história de ser do interior e de ter aprendido desde muito cedo que um bom dono de casa, uma boa dona de casa é aquela que cuida primeiro dos banheiros e da cozinha. E, por último, a sala de espera, que, infelizmente, não é a nossa realidade da vida inteira. E a segunda questão é que eu sempre me senti, nos últimos anos, como se fosse aquela coisa do Black Friday, né? As pessoas entram nas lojas correndo, desesperadas, todo mundo num consumo muito grande, e isso fez com que as pessoas perdessem um contato humano. Então, hoje, nós, sociedade mundial, né? Porque fazem muitas críticas assim, as pessoas na porta da Caixa Econômica Federal e tal, mas domingo o Central Park em Nova York estava lotado de gente pegando sol. Então, quer dizer, não é um problema nosso, é um problema do mundo, da humanidade, no seu egoísmo, em tudo isso. Mas que tragam modificações, que traga tudo isso, o preço está muito caro, né? Com tantas mortes, com tanto sofrimento, com tanta dor, com tanto luto, que nós possamos sair disso tudo pessoas melhores, né? Pode fazer as perguntas que eu não enxergo muito bem, não. Tá bom, Jorge, é o seguinte, vou te fazer. Eu lembro que tu me ligaste para perguntar da cobrança. Como é que foi essa transição do mundo físico para o virtual e depois tu foi atender na clínica de novo, tá fazendo os dois hoje, né? Me fala um pouquinho. Bom, a primeira coisa foi o seguinte, né? Você não tem a menor noção de nada. Então, dia 18 de março, né, véspera de um feriado aqui no Ceará, de São José, eu saí da minha clínica umas 4 horas da tarde, que não é a hora normal, liberando todos os meus funcionários, sem a menor noção quando, eles querem saber quando voltávamos, e eu não tinha a menor noção. Como o dia 19 era um feriado, não teve tanto problema, porque a mente colocou assim, tipo, hoje é feriado, né? E aí, na sexta, começaram já as pessoas meio em pânico, desesperadas. Eu não vou ter mais o meu Pilates, eu não vou ter mais o atendimento, como é que isso vai ficar. E daí já surgiu na minha cabeça o que fazer, né? Como agir. O final de semana inteiro também, e na semana seguinte, quando chegou a segunda-feira, que bate uma certa desilusão, digamos assim. Você está preparado para trabalhar a semana inteira. Você não está preparado para ficar dentro de casa. E daí já surgiu de falar com alguns colegas, donos de clínica, liguei para você para saber a questão online. O Conselho, nessa semana, também já estava, o Conselho Federal, com resoluções novas, né, com permissão. E liguei para a assessoria jurídica da Fisiovida, em que é uma pessoa extremamente competente e que eu tenho muita confiança. E também liguei para o nosso contador, que não é aquele cara que só manda imposto. Ele é um cara bacana, a gente senta junto, traça estratégia, ele tem MBA de estratégia e gestão, e a gente sentou o que nós vamos fazer, né? A única coisa que com o tempo, a maturidade, a gente aprende é não se desesperar. Podemos ficar tristes, mas desesperar nunca e ter esperança. Quem não tem esperança não vai a lugar nenhum. Então foi isso que aconteceu. E aí começaram uma demanda. Começou uma senhora que sofreu uma queda no banheiro, a minha paciente que tem doença autoimune, que tem dor crônica e precisava de um trabalho,
uma outra paciente que já ia começar comigo com pós-cirúrgico de ombro, um outro que operou em Brasília e queria vir, e não é o momento de viajar, principalmente pós-operatório. E eu tinha que criar alguma maneira. Conversei com vários colegas e cheguei à conclusão que, já que eu tenho a permissão do conselho, já que eu tenho um respaldo jurídico, eu não vou ficar parado, eu vou ajudar essas pessoas e também não vou ter paciência de ficar dentro de casa ocioso. Nunca foi esse o meu caminho. Então, eu bolei o protocolo para cada um desses casos e trabalhando assim como nós estamos hoje em reunião ao vivo, para todo mundo ver através da internet. E está dando super certo. De imediato começaram 6 pacientes, diminuiu para 4, agora tem mais pessoas. É óbvio que isso não vai substituir nada, é uma das coisas que as pessoas têm que ter essa consciência. O trabalho online não vai tirar o nosso emprego, né? Não vai tirar o emprego de ninguém, muito pelo contrário. Se hoje eu pudesse atender os que estão comigo online, 100% gostariam de estar na clínica. É um desejo deles estar na clínica. Tá entendendo? Eles preferem preferencial. Bem, né? Eles se sentem bem lá. Eles são acolhidos. Não é que eles se sentem bem. Casa. Tem todo esse processo, mas tem o lado da terapia manual, do toque do fisioterapeuta. Exato. Tanto que, fundamental, não existe fisioterapia sem presença, sem terapia manual. Ela vai certamente ter um processo misto. E não dá mais... Online. Me perguntaram aqui, vai ser fisioterapia online? Não. Consulta, não. Atendimento. Mas não é atendimento, você vai pegar o paciente online e vai mandar ele fazer sozinho. Você vai olhar e vai filmar, ver se ele está fazendo alguma coisa. O moleque não cresce, não. Vai dar tudo errado. Não é uma substituição, não tem como. É tanto que uma das profissões que as pessoas não veem o fim dela, tem tantas profissões que a expectativa é que elas acabem, é a nossa. Porque a nossa, ela necessita das mãos, né? E, por exemplo, nesse exato momento, quantos guerreiros estão de linha de frente? Quem vai substituir na manutenção dos equipamentos, na manutenção da vida das pessoas, dando alta às pessoas? Eu estou muito orgulhoso, eu acho que a história da fisioterapia vai modificar nesse exato momento. Porque tudo a gente tem que olhar pelo lado do crescimento, e não só pela destruição de tudo que está havendo, da dor que estamos sentindo, de um momento extremamente difícil nas nossas vidas, ligar uma televisão e ver esses números absurdos. Mas quem está na linha de frente também é o fisioterapeuta, que não tinha esse reconhecimento. Ele não tinha esse reconhecimento. É tanto que agora estão falando de fisioterapeuta. Até então não se falava de médico e de enfermeiro. Tá entendendo? E se falavam de outras profissões em volta, mas eu não ouvi em fisioterapia. E agora não. Você vê os canais abertos, os canais fechados de televisão falando em fisioterapia. Voltando para o nosso assunto online, então o online ele vai vir agregar valor. Eu, pessoalmente, não tenho nenhuma especialidade na área, e como tudo na minha vida, eu não escolhi fazer isso, eu fui escolhido, eu nunca tive na minha vida... Manual, né? Osteopatia, né? Osteopatia, o que não pode ter, por exemplo, online. Não pode ter osteopatia. O que a gente faz trabalho? Uma paciente sofreu uma queda no banheiro e está apavorada porque não quer ir ao hospital fazer um raio-x ou fazer uma tomografia com medo de voltar com o vírus. Vamos fazer testes online, não pode ser a foto. Eu até brinquei assim, gente, eu vou virar tomógrafo desse jeito, porque as pessoas mandam uma foto e perguntam, eu fraturei? Eu nem sou raio-x, nem tomografia. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer alguns testes no filme. Pode falar, meu amigo. Não, é o seguinte, eu queria só posicionar todos, se estão me ouvindo direito, e falar uma coisa bem rápido. A gente vai ver o mundo inteiro, antes e pós-pandemia. A fisioterapia e a terapia ocupacional também. As relações humanas também vão mudar muito. A segunda coisa a gente atua, fisioterapeuta especificamente, a terapia ocupacional também, antes, a fisioterapia na UTI durante, a terapia ocupacional também tá. Na equipe do HC eu vejo muitos elogios de profissionais que estão em vários hospitais da terapia ocupacional. Então vai ter fisioterapia antes, durante e pós-pandemia. Pós-pandemia vai ter gente precisando. Eu tenho um tio que teve Covid e ele precisou de fisioterapia e está precisando até agora. Fisioterapia
respiratória, fortalecer a capacidade muscular e respirar normalmente. Entendeu? Eu acho que a gente está, nesse cenário de pandemia, que aqui tem várias perguntas, a gente está crescendo muito. Não era o que a gente esperava, a gente não queria crescer nesse tipo de cenário. Tá entendendo? Mas é uma oportunidade que surgiu de visibilidade, como você bem falou, e que a gente está dando uma lição. Eu queria parabenizar todos os profissionais guerreiros, você e a todos, da fisioterapia, da terapia ocupacional, que estão se expondo, estão saindo de casa para poder deixar. Eu também estou indo para os postos de saúde, cuidar dos 2 postos que eu cuido, minha mulher no Hospital das Clínicas, que estão indo cuidar das pessoas para poderem conseguir resolver tudo isso, a gente passar por tudo isso, sobreviver e a vida segue. Então eu acho que a gente tem muito que crescer, tá muito, tem um espaço agora necessário que a gente vai se valorizar, tem que se valorizar o valor do plantão, o valor de tudo que a gente, do atendimento, a consulta, eu queria falar do valor, ela não pode ser acima do valor normal, ela tem que ser o valor praticado que você já vinha praticando antes, tá certo? Ela pode até ser gratuita, mas aí você que escolhe. Eu prefiro que a gente se valorize. Não pode ser acima do valor. No relação a valores, como é que ficou a tua clínica e o teu atendimento online? Olha, eu atendo exatamente nessa posição e aqui onde eu estou, nesse cantinho da minha casa. Então, aqui eu dou assistência aos meus pacientes, porque existem várias modalidades, Ricardo. E tudo é uma questão de processo de aprendizado. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que ela não vai me poder pagar o tratamento, mas alguém disse, olha, o Jorge está o tempo todo em casa, ele está online. Aí o que ela faz? Ela me pede uma espécie de consultoria. O que ela fazer dentro de casa nesse período, porque ela caiu ou porque a mãe dela está cansada. E aí a gente vai tentando fazer protocolos para cada caso que a gente vai ouvindo. Uma avaliação. É preciso primeiro avaliar. Avaliar através do vídeo fica fácil. Tratar no início é muito difícil. Principalmente eu que sou osteopata e trabalho com as mãos. Então eu fico aqui sentado o tempo todo querendo manipular, o tempo todo querendo trabalhar. Eu termino cansado também. Pode resolver pegando, né? Tocando. Pegando. Se eu tocar, talvez eu resolvesse. Fazendo uma manobra. Exatamente. E não dá para fazer. Então, assim, dessa forma, nós estamos iniciando uma nova etapa, que na verdade nem é novo, né? Essa coisa da telesaúde, ela está em todos os lugares, nas cirurgias robóticas, nas consultas médicas, nas prescrições. Então, nada é novo, na verdade. A única questão é que nós fomos colocados numa situação em que não tem muitas outras opções. Tem que ir por esse caminho. E o melhor disso é que isso não tem volta. Você está entendendo? Então, assim, não há uma substituição. Não vai substituir o fisioterapeuta por programas, por apps, nada disso. O que vai acontecer é que o fisioterapeuta ele vai poder tanto ter assistência pessoal no seu consultório, quanto ele vai dar uma assistência online. Por exemplo, quando eu comecei a atender, que eu falei há pouco, iniciou logo de cara 6 pessoas querendo ser atendidas. Só que a assistência online é o seguinte, é bem diferente da assistencial. Por exemplo, o paciente vai para mim segunda, quarta e sexta, 3 horas da tarde. Digamos isso. Ele sai dali, eu vou atender o próximo, e a não ser se ele sentir dor, alguma coisa, que ele se comunica comigo. Mas a minha assistência, que terminou na segunda, só vai para a quarta, às 3 horas. Online não é assim. Existe um envolvimento maior. As pessoas, elas como estão online, elas têm a necessidade de estar tirando dúvidas, de querer saber de algumas curiosidades sobre o problema dela, e é quase que o dia inteiro. Então, assim, vai ser muito difícil no início, como todas as mudanças, saber quanto custa. Só que eu aprendi uma coisa nesses dias, você falou da transformação humana. Eu não sei, eu não tenho a menor hipótese de imaginar se o ser humano vai mudar ou não. Eu só sei que naquele dia 18 que eu saí da minha clínica, eu já saí mudado. Eu já saí com mudanças. Eu já sabia na minha mente que eu jamais seria o mesmo Jorge. E quando eu voltar para a Fisiovida e abrir as portas da Fisiovida, certamente vai estar muito longe de ser o Jorge que fechou aquela clínica no dia 18. Entendeu? Porque é uma mudança muito brusca, muito radical. Entendeu? Mas nós vamos voltar, nós vamos abrir nossas clínicas.
Eu quero dizer para os colegas que tem uma coisa, e se quiserem assistir no YouTube, tem um vídeo do Papa Francisco em que ele fala do desespero. Não se desespera, não entra em pânico. Tenham tranquilidade, nós vamos voltar para nossas clínicas, nós vamos retomar as nossas clínicas, nós vamos retomar nossas vidas, mas não pensem que vamos voltar da mesma maneira, porque será extremamente impossível, depois disso tudo, a gente voltar dessa forma. Fala como é que foi a tua negociação com o banco, com o teu senhorio, que você é inquilino na casa. Como é que você fez com o contador e com o teu advogado para ver também essa questão do banco, financiamento, etc. Um pouquinho dessa experiência, que é legal. Bom, o know-how de ser um gestor de clínica de fisioterapia é muito importante. Por quê? Porque você já passou por tantos desesperos, mesmo depois você aprende que não deve, por tantas crises que você aprende algumas coisas. Por exemplo, primeira coisa, eu não ajo sozinho em nada na minha vida. A gestão da minha clínica sou eu e a minha irmã. Então eu não compro R$10 se a gente não se reunir e discutir sobre esses R$10. Então eu tenho alguém para ouvir. Segundo, eu tenho uma assessoria jurídica, que é um cara extremamente inteligente, que se alguém quiser, dou o link dele. Eu tenho pessoas da comunicação corporativa, como comunicar, como agir nesse momento. Eu tenho um contador que não é aquele cara que me manda todos os meses um monte de conta para pagar de impostos. Pelo contrário, nós vamos nos reunir e tratar estratégias para a clínica. Então eu consegui, no decorrer desses 25 anos, formado, já indo para 26, que sozinho eu não vou conseguir nada. Que sempre eu vou estar cercado por um time. Entendeu? Então, essa é uma das principais estratégias. Então, não fui eu negociei o aluguel, mas as outras ações foi toda entregue na mão do contador e ele fez tudo. Por exemplo, as minhas funcionárias hoje são pagas por um projeto do governo que está usando o dinheiro do seguro-desemprego, em que eu apenas tenho que fazer o seguinte: o dinheiro vai direto para a conta delas, já receberam ontem, estão extremamente felizes porque receberam. A única coisa é que eu não posso demiti-las depois por 3 meses, eu acho. Mas eu não queria demitir mesmo, então... Porque o grande erro é você fazer dívida nesse momento. Porque a questão econômica não vai ser agora. Ela vai ser quando a crise passar. Porque de onde você vai receber o dinheiro? Porque você achar que depois que terminou a crise amanhã, lembrando que já morreu muita gente, que muitas empresas já fecharam, a cidade está parecendo a cidade fantasma. É triste ver tudo isso. Essas pessoas não vão voltar para a tua clínica. Elas não vão voltar porque elas não vão ter dinheiro para te pagar. Então, você não pode se endividar, não pode entrar no processo de dívida. Você tem que procurar soluções que mais tarde você não tenha que pagar, como é o caso das funcionárias. Quando elas voltarem, eu vou ter que pagar dali por diante. Aí, com 3 meses, sem demiti-las. O dinheiro é do governo, não é meu. Uma outra coisa que aconteceu, o aluguel. O mês de março eu já paguei com 30% de desconto. E aí eu entrei no processo de negociação, de paciência. Como eu já tenho várias experiências de crise na minha vida, isso aqui é normal para mim, a crise econômica, a crise da clínica, eu nunca vivi a clínica ganhando rios de dinheiro, sempre enfrentamos crise. Então a primeira coisa num processo desse é flexibilidade. É ele que tem a caneta, é ele que tem a decisão, a casa é dele, não é minha. Então a flexibilidade é uma coisa muito boa. Então tem que ir atrás. Tem que ir atrás. Não, tem que ir atrás. Ele não vai chegar para... do inquilino. Isso, e dentro do processo, depois de um processo de você ser flexível, porque ele não vai lá: ei, Jorge, eu vim aqui dizer que eu vou diminuir tantos por cento. Se eu não pedir, ele não vai. Né? Aí tem um sistema também que a gente depois tem que se adaptar dentro desse processo de flexibilidade, se adaptar a entender que esse dinheiro que ele recebe do aluguel faz parte do orçamento dele. Sabe? Você sabe o que eu acho muito bacana no uso da máscara? É que você não usa a máscara para ser protegido. Você usa a máscara para proteger. A função da máscara é proteger o outro. Então, eu também tenho que pensar que esse camarada, dono dessa clínica, ele vive desse dinheiro. Então, o que acabei conseguindo com 2 semanas foi março 30% e os próximos 2 meses 50%. Ah, mas é pouco. Não. Metade, jogou limpo, entendeu? Tanto ele jogou limpo quanto eu. Então, é importante esse entendimento do outro.
Porque a nossa função como fisioterapeuta é cuidar do outro. Então, na medida em que eu negociei, foi ruim para ele e para mim foi péssimo, porque eu preferia pagar 100%, entendeu? E estar com a minha clínica cheia. Mas, infelizmente, paciente, pegando no paciente e ganhando meu dinheiro, tendo uma clínica que atende mais de 100 pessoas passam na clínica por dia, em pilates, em psiquiatria, em psicologia, em osteopatia, em RPG, em acupuntura. Hoje eu atendo eu sozinho, no máximo emergência, 8, 10 pessoas no dia, 2, 3 dias na semana. Então é um prejuízo financeiro muito alto. Então é o momento de também entender a humildade, ser flexível, se adaptar a esse instante, sem desespero, sem pânico, tá? Para que a gente possa ter a capacidade de renegociar tudo. Como eu falo, nós não vamos voltar ao mesmo. Bom, perguntaram aqui se dava para tirar do pause. Eu não sei como é que tira do pause, você também não sabe. Vamos continuar, né? Não, sei não. Não sei não. Perguntaram se pode voltar a abrir a clínica de fisioterapia, tá certo? A clínica de fisioterapia é um serviço essencial. Ela tem que funcionar com segurança, tá certo? Com segurança. Ela pode funcionar? Pode, desde que não tenha aglomeração e siga as regras e os padrões atuais da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde, tá certo? Ricardo, deixa eu te interromper aqui. Com os pacientes que aparecem. Deixa eu te interromper aqui, só um instante. Ô, Glauco, ensina. Glauco, ensina aí como fazer. Descongela aí, Glauco. Descongela. Como é que descongela, Glauco? Porque eu também não sei. O meu tá descongelado, mas o teu tá congelado, Jorge. Mas eu não sei descongelar. Tá, então me explica como é que você está fazendo para aqueles poucos pacientes que tem que ter um atendimento presencial, tá certo? Lá na tua clínica, para ter essa devida condução da melhor possível. Jorge, eu também queria falar e parabenizar aqui os nossos alunos que estão entrando, dando os parabéns a mim e a você, porque você é meu professor, eu também, a todos esses que já estão aí nos dia a dia dos hospitais, das clínicas, tá certo? Então a gente está o tempo inteiro. Estão me perguntando muito aqui sobre o serviço de dermato funcional. Eu quero explicar para vocês que todos os serviços que podem funcionar são os serviços que são essenciais. Se você considera um paciente de dermato essencial, por exemplo, hanseníase, tuberculose, hanseníase, qualquer tipo de problema de pele, Flávio, cirurgia plástica, pós-operatório, tá? Esses aí você tem que avaliar, tá? Os outros, tuberculose, como tu tinha me dito, pacientes crônicos e tudo mais, esses aí não podem interromper o atendimento. Você tem que se adaptar para não ter nenhum problema com relação à questão de contaminação pelo Covid, que o Glauco falou aqui nesse instante, tá certo? Então me fala um pouquinho como é que você se adaptou na clínica como serviço essencial para abrir para alguns pacientes que você não pode deixar de atender, tá? Que é um serviço essencial, mas não pode ficar mais tendo um movimento que tinha antes. Pronto, estão me perguntando aqui várias coisas, tá? Eu respondi dos consultórios. Podem ficar clínicas se estiver trabalhando com problemas crônicos, com pacientes que estejam... E eles não podem se aglomerar na recepção, nem ser... A hora do atendimento individual, pessoal. A gente conseguir elevar esse atendimento, tá? Até o teleatendimento, a gente pode cobrar, inclusive do plano de saúde, já foi regulamentado pelo governo federal. A gente está brigando com os planos para eles pagarem a vocês, certo? Mas a gente precisa que a gente tenha um atendimento com segurança, qualidade e humanização, que é um serviço essencial, mas não pode ter risco para o paciente, tá certo? Então já existem essas normas, são notas técnicas que a gente fez para vocês, estão no nosso site, tá certo? Essas notas já estão recomendando os atendimentos domiciliares, tá? Como você pode se prevenir do Covid. São 3 notas técnicas. Estou com as 3 na mão. Estão todas no site. A gente disponibilizou também pelo WhatsApp, explicando norma de como atender em domicílio, em clínica, consultório e hospital com qualidade e também se prevenir do Covid-19. A principal coisa que a gente falou no princípio foi não usar adorno, nem a gente, nem o teu paciente ir para a clínica com adorno, certo? Então a gente fez uma campanha do adorno zero logo no início,
logo no início da nossa atuação como conselho do Covid. Foi tirar todos os abonos de todo mundo, tá bom? Então vamos chamar o Jorge de novo, ver se ele consegue falar dessa experiência, tá? E forte abraço a todos que perguntaram aí sobre... Eu estou fazendo as perguntas aos poucos, aos alunos, a todos os nossos colegas que estão aí na linha de frente. Parabéns a esses heróis, esses guerreiros aí. E eu queria saber se nos postos de saúde o atendimento é feito da mesma forma, com segurança, humanização e qualidade, tá? Faltou EPI, denuncia para o conselho. Também tem isso lá para você denunciar, também no site do conselho, tá bom? Faz aí tudo para poder resolver isso do EPI rápido, porque senão você não pode trabalhar. Você vai se contaminar o paciente e piorar a situação da pandemia. E levar para sua casa também, tá bom? Falaram sobre a anuidade, vou falar rapidinho. A anuidade ela foi prorrogada para outubro, tá certo? Para pagar só em outubro, tá bom? Aí o assunto aqui hoje da gente, pessoal, é atendimento à distância, teleatendimento, telesaúde com fisioterapia e teste rápido só pode fazer profissional da farmácia ou enfermeiro, tá? A gente não faz teste rápido. Perguntaram aqui também. Como é, Érica? Pilates. Pode abrir o consultório de Pilates, clínica de Pilates? Jorginho, agora ficou bom, viu? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Jorge? Eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Tá congelado ainda? Tô. Tá congelado? Ficou normal. Temos aí mais Calma. 20 minutos. Olha, Tá? você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Tô ouvindo e tô vendo você se mexendo. Tá ótimo. Agora deu certo. Sem preocupação. É minha primeira live assim. 2. Se o Alok conseguiu errar, nós estamos de boa. Não, eu não tô em live, eu não tô preocupado com erro, Jorge, que eu também tô aprendendo agora a minha segunda. Então, bom, perguntaram com relação porque quando você me vê em movimento e tal, eu não consigo, você congela. Entendi. Tá tendo os dois problemas. Pode seguir que a gente tá vendo normal. Pode seguir normal, viu? Tá normal aí para você agora? Tá normal. A gente faz isso. Essa questão de normalidade também vai mudar muito o conceito. Então, o que é normal? Então, é um pouco anormal. Eu falo, depois você fala. Um congela, depois o outro congela. Tá, Jorge. Então, deixa eu falar pro pessoal que tá perguntando do Pilates. Qualquer clínica, consultório... Não te ouço nada. Não te ouço nada. Tá. Tenta ver de novo aí. Então, quem tá perguntando do Pilates? Qualquer clínica, consultório... A questão do Pilates, não pode. Não pode. Pilates não pode. Pilates é agrupamento. Isso. Pilates é agrupamento. Pilates não é essencial. Orienta o paciente em casa. Então, o Pilates, como você disse, não é essencial. Mas tem alguns pacientes que querem atender, que serem atendidos. Tem que organizar e pensar na tua segurança, humanização e qualidade. Como não é essencial, pode até ter um problema. Não consigo entender. Tá me ouvindo? Não? Não te ouço. Mas já que você me ouve, e para que o processo continue, que o importante é o processo, eu vou falar do Pilates, pode ser? O Pilates é agrupamento. Então, você não vai poder atender 2, 3 pacientes. A logística do Pilates para um atendimento tem a ver também com a questão de custos para a clínica e de logística para a clínica. Então, eu vou abrir uma clínica para uma turma de 3, 4 pessoas, colocar um colega fisioterapeuta correndo o risco de vida, colocando o colega dessa forma por uma remuneração que também não vai ser uma remuneração que vai valer a pena para ele sair de casa e para a clínica, e vou colocar em risco as pessoas. Como eu faço hoje na presencial? É como eu falei, hoje eu passei o dia inteiro atendendo. Tá tudo ok? Estão me ouvindo? Aí, galera, estão me ouvindo? Então, assim, eu atendi hoje de 8 da manhã às 5 da tarde, sem intervalo. Segunda e terça eu não atendi, porque eu fico de olho nos números, dessa crescente da doença. Eu sou uma pessoa de risco. Como diz o Cláudio, que eu estou velho aí, eu sou da época do mamiógrafo, não sei nem dizer o nome. Mas eu fiz curso de datilografia, Glauco. Aí, e aí, Ricardo, eu trabalhei hoje de 8 a 5 e vim para essa conversa, entendeu? E amanhã eu não trabalho, eu trabalho online. E sexta-feira eu trabalho na clínica de 8 a 5.
A primeira vez que eu fui presencial, eu saí às 8 da noite, mas a cidade fica um pouco fantasma e tem a questão da segurança minha e dos pacientes. Sair de casa o menos possível, para mim, é muito bom, por conta da hipertensão, ele está me expondo. Então, isso são logísticas que a gente faz na clínica, certo? A questão do atendimento. O atendimento, ele precisa, online, ele precisa ter algumas preocupações. Você não pode estar aqui comendo um sanduíche, tomando refrigerante, ou bebendo, ou sem camisa, ou de alguma forma. Você está saindo para trabalhar, ficando dentro de casa. Isso é extremamente importante de colocar, entendeu? Você não é uma brincadeira e nem é algo assim diferente do consultório. É para ter tanta ética e tanta responsabilidade nos procedimentos, você está no consultório. Daqui a pouco a gente encerra, né? Perguntaram aqui para mim se já tem gente indo para Manaus. Tem. Foi uma turma, passou um mês, está indo uma outra turma agora, tá certo? Eles não têm especialização em ventilação mecânica. Vai ser um treinamento que foi feito no Ministério da Saúde, aí não é com a gente, conselho. Eles vão para Manaus, aí a fiscalização é com o Conselho de Manaus. Está perguntando aqui com relação à higienização, né? Tudo para cada paciente é diferente. Você vai trocar todos os EPIs para todos os pacientes, de um por um, ou na UTI, ou no consultório, ou onde for, tudo, luva, avental, tudo isso tem que ser trocado, tá certo? Se for máscara descartável, a cada 2 horas, se for N95, usa com máscara descartável por cima, tá certo? Tá? Então, se estão querendo te obrigar a fazer teste rápido, denuncia para o conselho. Se faltar EPI também, denuncia para o conselho. Então daqui a pouquinho está acabando, né? Faltam 11 minutos. Daqui a 11 minutos, mais ou menos, cai a nossa live. Eu queria só agradecer, eu vou finalizar por aqui antes que caia, tá bom? A gente vai fazer outras, a gente vai ter novas perguntas. Queria agradecer demais, eu acho que a internet do Jorge realmente está ruim. O doutor Viviane está falando aqui. Queria agradecer a todo mundo que apareceu. Naizinha, um forte abraço, um beijo a todos que estão assistindo a gente, aos conselheiros, funcionários do conselho que estão aqui junto com a gente nessa hora difícil de atendimento aos profissionais, estão todos aqui com EPI, está todo mundo fazendo a sua parte. Então façam a parte de vocês. Vamos lá, meus heróis. Eu quero os heróis todos vivos, porque estão usando o EPI, porque estão seguindo todas as regras. E qualquer coisa, denuncie para o conselho. A gente está atuante e do lado de vocês, tá? A população que está nos ouvindo, muito obrigado. Um forte abraço a todos. Foi a primeira live de várias, viu? Um forte abraço aqui de todo o colegiado do CREFITO e meu. Um forte abraço a todos. Obrigado. Tchau, tchau.